triângulo de Pascal usado no desenvolvimento dos binômios de Newton. Essa eu quero ver. Recordemos então o conceito de binômio de Newton. Binômio de Newton é o cálculo de um polinômio de dois termos que pertencem aos reais elevado a um número natural qualquer, a mais b elevado a n. Como vou fazer isso? Existem várias possibilidades. Neste vídeo, veremos a que recorre ao triângulo de Pascal. Cálculo dos binômios de Newton com a ajuda do triângulo de Pascal. Vamos considerar o binômio representado pela soma a mais b elevado a n. A é o primeiro termo e pertence ao conjunto dos reais. B, o segundo termo, pertence ao conjunto dos reais também. E o n é o expoente que pertence ao conjunto dos naturais. Os coeficientes binomiais C0, C1, C2, Cn mais 1 são obtidos através do triângulo de Pascal na linha n. Observe que todos esses coeficientes binomiais estão com sinal positivo. Por quê? Porque estamos tratando de um binômio representando a soma de dois termos. Outra coisa que deve ficar bastante claro é que se eu tenho um expoente n, ao desenvolver esse binômio, eu vou obter um polinômio com n mais 1 termos, já que os coeficientes binomiais vão até Cn mais 1. A partir daí, cada coeficiente binomial será multiplicado pelo produto do primeiro termo pelo segundo termo, só que com expoentes diferentes. Vamos iniciar da esquerda para a direita. O primeiro termo estará elevado ao expoente n, enquanto que o segundo termo estará elevado ao expoente 0. À medida que formos caminhando para a direita, o expoente do primeiro termo vai diminuindo de uma unidade e o expoente do segundo termo vai aumentando de uma unidade. Então, ficaríamos com a elevado a n menos 1, b elevado a 1, a elevado a n menos 2, b elevado a 2. E assim vamos até chegar ao último termo, onde teremos o primeiro termo elevado a 0 e o segundo termo elevado a n. Agora, se ao invés de considerarmos uma soma, considerarmos uma diferença, os termos serão iguais. O que vai mudar são apenas os sinais, que serão alternados de mais e menos, iniciando com mais da esquerda para a direita. Então, nós teríamos mais, menos, o último pode ser mais ou menos. Ele vai depender do nosso expoente. Se o nosso expoente for par, ele vai ser positivo. Se o nosso expoente for ímpar, ele vai ser negativo. Uma observação. O expoente n também é chamado de ordem do binômio. Então, teremos um binômio de segunda ordem, significa que ele está elevado ao quadrado, terceira ordem ele vai estar elevado ao cubo e assim sucessivamente. O objetivo desse vídeo é mostrar como nós vamos obter esses coeficientes binomiais através do triângulo de Pascal. Vamos conhecer um pouco Pascal, seu triângulo e como ele é construído. Ora, Blaise Pascal, nascido em 19 de junho de 1623 e falecido em 19 de agosto de 1662, então jovem, apenas com 39 anos, foi um importante pesquisador, matemático, físico, teólogo e filósofo francês. Uma das coisas que ele deixou para a gente, vamos recordar a lei de Pascal, que é fundamental para que eu possa transmitir ou, no caso, ampliar ou até mesmo reduzir uma força através de um meio fluido. Ele diz o seguinte: a pressão aplicada a um ponto fluido,
que está em repouso é transmitida integralmente a todos os demais pontos do nosso fluido. No caso, eu estou considerando esse fluido como sendo um líquido. Vamos agora recordar algumas das frases atribuídas a Pascal e que nos fazem refletir. Ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. A consciência é o melhor livro de moral que temos e é certamente o que mais devemos consultar. O homem não é o único animal que pensa, entretanto, é o único que pensa que não é animal. O homem é feito visivelmente para pensar. É toda a sua dignidade, todo o seu mérito e todo o seu dever pensar bem. Não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar. Vamos partir para o triângulo de Pascal. Suas laterais são todas elas formadas pelo número 1. Então temos aqui. Vamos agora pensar como é formado o seu interior. O seu interior, a partir da linha 3, é obtido pela soma. Então nós teríamos 1 mais 1, 2, está lá. Linha 4 teria 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3. Linha 5, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4. Linha 6, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5. Linha 7, 1 mais 5, 6, 5 mais 10, 15, 10 mais 10, 20, 10 mais 5, 15, 5 mais 1, 6. E isso vai até o infinito. Importante aqui observar que, na verdade, esse triângulo que foi atribuído a Pascal já era usado 500 anos antes dele por um chinês e por outros matemáticos também. Porém, foi o de Tartaglia, um importante matemático italiano, e Pascal que ele se fortaleceu ou passou a ser conhecido em várias aplicações. Aqui será usado para o cálculo de um polinômio com dois termos elevado a um número natural qualquer, sendo que esse polinômio é que recebe o nome de binômio de Newton. Em outro vídeo mostraremos outras aplicações do triângulo de Pascal, e que na verdade não foi idealizado por ele, não esqueçam disso. Vamos relembrar a representação de um binômio de Newton. A mais ou menos B elevado a N. A pertencente ao conjunto dos reais, B também pertencente ao conjunto dos reais e o N pertencente ao conjunto dos naturais. Os expoentes. Então nós teremos o expoente 0, o expoente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, esse expoente 0 está na linha 0, expoente 1, linha 1, expoente 2, linha 2, expoente 3, linha 3 e assim sucessivamente, linha 4, linha 5, linha 6, até o infinito. Vamos lá, vamos começar a ver o que nós vamos fazer aqui. Então, na linha 0, nós vamos considerar A mais B elevado a 0. Na linha 1, A mais B, ou A mais ou menos B elevado a 1. Na linha 2, A mais ou menos B elevado a 2. Linha 3, A mais ou menos B elevado ao cubo. E assim por diante, A mais B elevado à quarta. A mais ou menos B elevado à quinta. A mais ou menos B elevado à sexta. Até A mais ou menos B elevado a N, esse N tendendo a infinito, que estará localizado na nossa linha N. Vamos começar com A mais ou menos B elevado a 0. Importante. Eu tenho o expoente 0, significa que eu vou calcular esse binômio, ele vai ser constituído por apenas um elemento. E o coeficiente binomial, no caso, será 1. E qual será esse meu elemento? Esse 1 estará multiplicando A vezes B, onde teremos o A e o B ambos elevados a 0. Ora, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, o primeiro caso, nós teremos 1.
Na verdade, isso aí seria uma propriedade da potência. Qualquer número elevado a zero dá 1. O nosso segundo, como está com expoente 1, ele será formado por dois termos. Os coeficientes binomiais deles seria 1 e mais ou menos 1. Por quê? Porque eu estou considerando a possibilidade de ser uma soma e uma subtração. E agora, como que eu formo os demais componentes de cada um desses termos? Seria A vezes B nos dois. Só que o primeiro será A elevado a 1, B elevado a zero. E o segundo será A elevado a zero, B elevado a 1. Então nós teríamos isso. Ora, sabemos que qualquer número elevado a zero dá 1. Portanto, ficaríamos como resposta A mais ou menos B. Vamos partir agora para o binômio A mais ou menos B elevado ao quadrado. Vamos na linha 2, que é igual ao expoente, obter os nossos coeficientes binomiais. Então, nós teríamos 1 mais ou menos 2 mais 1. Por que esse mais ou menos 2? Observem que no caso, se eu tenho A menos B ao quadrado, o primeiro é mais, o segundo é menos, o terceiro é mais. Aí que está a nossa representação. E o que nós teremos agora? Cada um desses coeficientes binomiais multiplicado por A vezes B. Só que, começando da esquerda para a direita, nós teríamos o A ao quadrado, B elevado a zero. Depois nós teríamos, da esquerda para a direita, teríamos que diminuir o expoente do primeiro termo e aumentar o expoente do segundo. Então, nós ficaríamos com A ao quadrado vezes B elevado a zero, A elevado a 1, B a 1, A zero, B ao quadrado. Ora, a produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais ou menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos agora partir para o A mais ou menos B ao cubo. Linha 3, vou buscar os coeficientes binomiais. Então, nós teríamos 1 mais ou menos 3 mais ou menos 1. Cada um desses coeficientes binomial seria multiplicado por A vezes B, só que com expoentes diferentes. Iniciando da esquerda para a direita, nós teríamos o A elevado ao cubo e B elevado a zero. Aí, à medida que formos caminhando para a direita, o expoente do A diminui de uma unidade e o de B aumenta de uma unidade. Então, nós teríamos A ao quadrado, B a 1, A 1, B ao quadrado, B ao cubo. Então, isso nos deu cubo do primeiro, mais ou menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais ou menos o segundo ao cubo. Vamos caminhando. Então, no caso de considerarmos A mais ou menos B a quarta, vamos buscar os coeficientes binomiais na linha 4. Então, nós teríamos 1, 4, 6, 4 e 1. Cada um deles multiplicado por A vezes B, sendo que o primeiro teremos A quarta vezes B a zero. E à medida que vamos para a direita, o que acontece? O expoente do primeiro termo diminui de 1 e o expoente do segundo aumenta de 1. Então, nós teríamos A terceira B a 1, A segunda B a 2, A B a terceira, A zero B a quarta, que vai nos dar a quarta, que é o primeiro termo, mais ou menos 4 vezes A ao cubo B, mais 6A ao quadrado B ao quadrado, mais ou menos 4AB ao cubo, mais B a quarta. De maneira análoga, nós vamos ter com a ordem 5. Nós teríamos os coeficientes binomiais 1, mais ou menos 5, mais 10, mais ou menos 10, mais 5, mais ou menos 1. Cada um deles multiplicado por A vezes B. O primeiro seria A quinta, B a zero. O segundo, A quarta, B a 1. O terceiro, A terceira, B ao quadrado. O quarto, A ao quadrado, B a terceira. O quinto, A, B a quarta. O sexto, B a quinta. Então, observe, olha, potência 5, 6 termos. Então, nós teríamos A quinta, mais ou menos A5, A quarta vezes B, mais
10a terceira b ao quadrado, mais ou menos 10a ao quadrado b à terceira, mais 5ab à quarta, mais ou menos b à quinta. A sexta, ficaríamos igual, então nós ficaríamos, vamos lá, 1a à sexta b a zero, mais ou menos 6a à quinta b a 1, mais 15 vezes a à quarta b a 2, mais ou menos 20 vezes a à terceira b a terceira, mais 15 vezes a à segunda b a quarta, mais ou menos 6 vezes a b à quinta, mais b à sexta. 1a a 0, b à sexta. Espero que tenha sido entendida o desenvolvimento desses binômios de Newton. Vamos fixar mais isso através de exemplos. Vamos considerar o primeiro exemplo. Olha, x mais 2y ao quadrado. Então, nós vamos lá na linha 2 e vamos checar quais são os nossos coeficientes binomiais. 1, 2 e 1. Então, nós teríamos todos positivos, porque é uma soma. Então, nós teríamos 1, 2 e 1. O que vai aparecer agora? O produto A vezes B em todos eles. A vezes B. Então, seria, no nosso caso, x vezes 2y. Porque o A é o primeiro termo e o B o segundo termo. No nosso caso, nosso primeiro termo é x, nosso segundo termo é 2y. Então, apareceu lá x vezes 2y, x vezes 2y. Sinal de mais em todos eles, porque trata-se de uma soma. E agora vamos pensar nos expoentes. O x vai estar elevado ao quadrado, enquanto que o 2y vai estar elevado a zero, no primeiro. À medida que vamos caminhando, o que vai acontecer? O expoente do x diminui, o expoente do 2y aumenta. Então, ficaríamos x elevado a 1, 2y elevado a 1. Finalmente, o x elevado a 0 e o 2y elevado a 2. Ora, isso está nos dando x ao quadrado, já que qualquer número elevado a 0 é 1, mais 2 vezes 2, 4, xy, mais 4y ao quadrado. E se fosse negativo, como é que ficaria? Ora, vamos lá. Os nossos coeficientes binomiais seriam os mesmos. 1, 2 e 1. Todos eles estariam sendo multiplicados por x vezes 2y. Os sinais agora, eles vão estar intercalados entre mais e menos, começando da esquerda para a direita. Então, o primeiro é mais, menos, mais. Os expoentes, o x ao quadrado, o 2y a zero. Vou diminuir o expoente do x de 1 e aumentar de 1 o expoente do 2y. Ficaria x elevado a 1, 2y elevado a 1, x elevado a 0, 2y elevado a 2. Está nos dando x ao quadrado, menos 4xy, mais 4y ao quadrado. Espero que tenha entendido. Mas vamos praticar mais, vamos fazer mais exemplos. Vamos considerar agora, olha, x mais 2y elevado ao cubo. Então, nós vamos à linha 3 e vamos ter os coeficientes binomiais, 1, 3, 3, 1. Então, nós ficaríamos, vamos lá, colocamos os coeficientes binomiais, 1, 3, 3, 1. Todos eles vão estar multiplicados pelo primeiro termo vezes o segundo. Então, seria todos eles multiplicados por x vezes 2y. X vezes 2y, x vezes 2y, x vezes 2y, x vezes 2y. Como trata-se de uma soma, temos sempre o sinal de soma, mais. Os expoentes. Vamos começar da esquerda para a direita. O x vai estar elevado ao cubo e o 2y a zero. A partir daí, a partir do momento que caminhamos para a direita, diminuímos de uma unidade o expoente do x, aumentamos de uma unidade o expoente do 2y. Então, ficaríamos x ao quadrado, 2y a 1. X a 1, 2y ao quadrado.
x a zero, 2y ao cubo. Ora, isso está nos dando, como qualquer número elevado a zero dá 1, x ao cubo. Aqui nós teríamos 3 vezes 2, 6, mais 6x ao quadrado y. Aqui nós teríamos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então seria 12xy ao quadrado. E aqui nós teríamos mais 8y ao cubo. Bom, vamos ver mais um. Só que esse vai ficar por conta de vocês, para ver se ficou claro para vocês. Vamos considerar o quarto exemplo como sendo 2x mais 3y ao cubo, tudo isso. Quinto problema, vamos considerar 3x menos y ao cubo. Ora, vamos para a linha 3 e temos lá os nossos coeficientes binomiais 1, 3, 3, 1. Então, escrevemos esses coeficientes binomiais 1, 3, 3, 1. A partir daí, consideramos que vai aparecer em todos esses coeficientes binomiais o produto do primeiro termo pelo segundo, ou seja, 3x vezes y. Então, nós teremos 3x vezes y, 3x vezes y, 3x vezes y, 3x vezes y. Como é negativo, o sinal vai ser alternado, mais, menos, começando da esquerda para a direita. Então, nesse caso, ficaremos com mais, menos, mais, menos. Olha, expoente ímpar, o último termo é negativo. E agora os expoentes. O primeiro termo estará elevado ao cubo e o segundo termo a zero. Então, começamos lá, ao cubo e zero. A partir daí, à medida que caminhamos para a direita, o expoente do primeiro termo diminui de 1 e o expoente do segundo termo aumenta de 1. Então, ficaríamos 3x ao quadrado, y a 1, 3x elevado a 1, y a 2, 3x elevado a 0, y a 3. Lembre, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, ficaríamos com 3 ao cubo, no caso 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, 27x ao cubo, menos 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Então, 27x ao quadrado y, negativo, menos 27x ao quadrado y. Lá ficaremos com 9xy ao quadrado, positivo. E o último, ficaríamos com y ao cubo. Para ver se você entendeu mesmo, façam esse, olha. 2x menos 3y ao cubo. Vamos ao sétimo. O sétimo agora, ó. X mais 2y elevado à quarta. Então, nós vamos para a linha 4 e achamos os coeficientes binomiais. 1, 4, 6, 4, 1. Colocamos os coeficientes. Vamos lá. 1, 4, 6, 4, 1. Cada um desses coeficientes binomiais já estava sendo multiplicado pelo primeiro termo vezes o segundo. No caso, seria x vezes 2y. X vezes 2y, x vezes 2y, x vezes 2y, x vezes 2y. Todos com sinais positivos. Por quê? Porque é uma soma. Os expoentes, olha, começamos da esquerda para a direita, o x vai estar elevado à quarta, o 2y a zero. A partir daí, à medida que caminhamos para a direita, o expoente do x diminui de 1, o do 2y aumenta de 1. Então, ficaríamos x ao cubo, 2y a 1, x ao quadrado, 2y ao quadrado, x a 1, 2y ao cubo, x a 0, 2y à quarta. Qualquer número elevado a 0 a 1. Então, isso está nos dando o primeiro x à quarta, o segundo, olha, 2 vezes 4, 8, 8 x ao cubo, y. O terceiro, 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24, 24x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui, 2 ao cubo, 8 vezes 4, 32. Então, 32x, y ao cubo. Finalmente, 2 à quarta, y à quarta. 2 à quarta é 16. Então, vai nos dar mais 16y à quarta. Espero que tenha ficado claro. Vamos agora para o exemplo x menos 2y à quarta. Pessoal, eu já podia partir já para o final, porque na verdade vai ser igual, só alterando os sinais. Nós vamos novamente fazer passo a passo. Então, nós teríamos os nossos coeficientes binomiais, 1, 4, 6,
4 e 1. Todos eles multiplicados por x vezes 2y. X vezes 2y, x vezes 2y, x vezes 2y, x vezes 2y. Agora, alterna-se os sinais. Mais, menos, mais, menos, mais. Esperavam mais. Por quê? Porque o expoente é par. Agora, o x vai estar elevado a quarto e o 2y a zero. À medida que eu caminho, o expoente do x diminui de 1 e o 2y aumenta de 1. Então, ficaríamos x ao cubo, 2y a 1, x ao quadrado, 2y ao quadrado, x a 1, 2y à terceira, x a 0, 2y à quarta. Então, ficaríamos, qualquer número elevado a zero dá 1, x à quarta. Ficaríamos com menos 8x ao cubo y, mais 24x ao quadrado, y ao quadrado, menos 32xy ao cubo, mais 16y ao quadrado. Observe que é igual, olha, só está alterando realmente os sinais, que passou a ficar alternados. O nono, 2x mais 2y à quinta. Vamos à linha 5 e temos os coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Então ficaríamos, vamos lá, marcamos os coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Vamos todos eles multiplicar pelo primeiro vezes o segundo. Então ficaria 2x vezes 2y. 2x vezes 2y, 2x vezes 2y, 2x vezes 2y, 2x vezes 2y, 2x vezes 2y. Todos com sinais positivos, porque trata-se de uma soma. Mais, 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 mais. Agora os expoentes. O primeiro termo vai começar com o expoente 5. Então, eu vou ter o 2x elevado a 5. E o segundo termo com 0. 2x à quinta, 2y a 0. Caminhamos para a direita, o expoente do primeiro termo diminui de 1, o do segundo aumenta de 1. Então, ficaria 2x à quarta, 2y a 1. 2x à terceira, 2y à segunda, 2x à segunda, 2y à terceira, 2x à primeira, 2y à quarta, 2x a 0, 2y à quinta. Ora, 2 à quinta dá 32, x à quinta. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, ficaria com 32x à quinta. O segundo, olha, 2 à quarta dá 16, vezes 2, 32, vezes 5, 160. 160, x à quarta, y, mais 160, x à quarta, y. Aqui ficaríamos 8, vezes 4, 32, vezes 10, 320. 320, x ao cubo, y ao quadrado. Aqui ficaríamos, olha, 4 vezes 8, 32, 10, 32, 320. 320, x ao quadrado, y ao cubo. Aqui nós ficaríamos com 16, 32 vezes 160, x, y à quarta. E, finalmente, 32, y à quinta. Eu espero que tenha ficado claro para todos, mas é importante praticar. Último, 2x menos 2y à quinta. Novamente, olha, colocamos os coeficientes binomiais, 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Tem que nos dar a mesma coisa, só que mudando os sinais, hein? Então, nós ficaríamos com cada um deles multiplicado por 2x vezes 2y. Agora os sinais vão estar intercalados. Eu começo com mais, menos, mais, menos, mais e menos. Era esperado menos por quê? Porque o meu expoente é ímpar. E agora, os expoentes do primeiro e segundo termo. O primeiro termo começa com o expoente 5 e o segundo começa com o expoente 0. Então, 5 e 0. À medida que eu caminho, o expoente do primeiro termo diminui, o do segundo aumenta de 1 unidade. Então, ficaria 2x à quarta, 2y à primeira, 2x à terceira, 2y à segunda, 2x à segunda, 2y à terceira, 2x à primeira, 2y à quarta, 2x a 0, 2y à quinta. Novamente a história aqui, ó. O primeiro vai nos dar 32x à quinta,
O segundo dá precisamente o 160x a quarta y, só que com sinal trocado, negativo. O terceiro vai nos dar 320x ao cubo y ao quadrado, positivo. O quarto vai dar 320x ao quadrado y a terceira, só que negativo. O quinto vai nos dar positivo 160 xy à quarta e o último vai nos dar menos 32y à quinta. Pessoal, é importante praticar, mas eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a maneira com que eu desenvolvi os binômios de Newton usando o triângulo de Pascal. Em outros vídeos nós vamos ver outras maneiras, claro. Padrões que se repetem e que facilitam a representação do polinômio formado a partir da potência de um binômio de Newton. Ordem ou expoente do binômio. Indica a linha que fornece os coeficientes binomiais. Exemplo, binômio de ordem 3. Então, da linha 3, temos os coeficientes binomiais 1, 3, 3, 1. Aprendendo com novos exemplos. Binômios de ordem 1, 2, 3 e 4. Polinômios, que são desenvolvimento dos binômios, coeficientes binominais. Linha 1, 2, 3 e 4. Bom, aqui nós temos x mais y elevado a n, o primeiro termo é x, o segundo termo seria y. A ordem do binômio é n. O produto do primeiro termo pelo segundo termo, x vezes y, multiplica todos os coeficientes binomiais selecionados. No exemplo, teríamos 1 vezes xy, mais 3 vezes xy, mais 3 vezes xy, mais 1 vezes xy. Desenvolvimento do binômio de ordem 3, x mais y elevado ao cubo. Isso está nos dando 1 vezes x ao cubo vezes y, 0, mais 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado, mais 1x0 y ao cubo. No exemplo anterior, apesar de expoentes diferentes, existe um padrão a ser observado. No primeiro produto, do primeiro termo pelo segundo termo, o primeiro termo tem o expoente igual à ordem do binômio, no exemplo 3. Já o segundo termo tem o expoente igual a 0. À medida que caminhamos para a direita, o expoente do primeiro termo diminui de uma unidade, enquanto o expoente do segundo termo aumenta de uma unidade. Isso se repete até o primeiro estar com expoente 0 e o segundo com expoente igual à ordem do binômio.